Ó, primeiro passo para você analisar a questão de energia, né, para poder tentar entender se a Equatorial ela está cobrando de forma correta ou não, seria verificar algumas informações, né? E ter em mente o seguinte: primeiro, a Equatorial ela sempre vai cobrar a taxa mínima de disponibilidade, né? De acordo com o tipo de fornecimento de energia. Segundo, a gente também sempre vai pagar a contribuição de iluminação pública e alguns impostos, multa, alguma coisa relacionado a atraso no pagamento da fatura de energia. Tendo isso em mente, a gente vai vir buscar algumas informações no talão de energia, né? As informações aqui principais, né? Quais sejam? Primeiro, a classificação do talão de energia do cliente, né? Se ele é residencial pleno, se ele é rural, se ele é industrial, né? Se ele é biopitante. Essa classificação ela vai nos direcionar quando a gente for verificar qual é a tabela ali fixa que ele vai ter que pagar na contribuição de iluminação pública, de acordo com sua classificação e de acordo com o seu consumo, tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem um cliente residencial pleno, né, que é a classificação dele, e o tipo de fornecimento, o tipo de conexão em trifásico, né? Após analisar esses dados, a gente vai vir aqui para as informações e verificar como é que foi cobrado aqui no consumo dele, né? Ele teve aqui, ó, consumo em quilowatt-hora de 615 e foi compensado, né, energia injetada em quilowatt-hora de 15 de 515 kWh, né? Foi compensado 515 kWh e ele consumiu 615. Se a gente for fazer a diferença aqui de 615 por 515, né? Ou seja, subtrair isso daqui por esse aqui, vai dar justamente os 100 kWh, né? Que a concessionária cobrou aqui em reais, certo? Ou seja, ele pagou uma taxa mínima de disponibilidade referente ao tipo de fornecimento dele trifásico. Lembrando que nós temos uma taxa mínima de disponibilidade que é cobrada pela Equatorial de 100 kWh para quem é trifásico, né? Uma taxa mínima de disponibilidade de 50 kWh para quem é monofásico, né? E uma taxa mínima de disponibilidade de 30 kWh para quem tem um tipo de fornecimento em monofásico, certo? Então aqui a gente verifica que a compensação foi feita de forma correta. A Equatorial fez a subtração aqui, né, do valor que foi compensado, 515 kWh, isso são os tributos, né? Subtraiu e o cliente pagou aqui só 100 kWh, que é a taxa mínima de disponibilidade para esse tipo de fornecimento aqui, trifásico, né? Aí aqui a gente tem a contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública, para verificar, a gente tem que entrar no site da Equatorial. Então é bem simples, você vai vir aqui no Google, vai digitar iluminação pública Equatorial Pará, vai vir aqui na primeira opção, iluminação pública, né? Aqui está aqui o site da Equatorial. Vai clicar, selecionar aqui o município, né? Lembrando que contribuição de iluminação pública é passada para o município, é um tributo municipal. No caso, a tela aqui é Cametá.
E aqui a gente vai ter a tabela, né, de cobrança de acordo com o grupo, né, grupo de tensão e o tipo da classe, né, o subgrupo, né, se é comercial, se é industrial, se é residencial, né, consumo próprio, iluminação pública, poder público, rural, serviço público, né? E aqui também nós temos, ó, grupo A, grupo de alta tensão, certo? E suas respectivas cobranças aqui de acordo com o consumo. Aqui a gente tem a variação de consumo, ó. Por exemplo, a gente vai pegar logo o exemplo aqui. Esse cliente ele consumiu 615, né, quilowatt-hora mês. E ele é um cliente, né, residencial pleno, consumiu 615. Né? Duas informações importantes para a gente encontrar ele aqui. Então, ele é um cliente B, residencial, e ele consumiu 615 kWh. Então, ele está nessa faixa aqui, ó, entre 500 e 750. Então, quem consumir entre 500 e 750 vai pagar R$ 156 de taxa, né, de contribuição, na verdade, de iluminação pública. Lembrando que a taxa de iluminação pública foi descontinuada, né, pelo STF. E aí o que é que nós temos aqui? Como ele consumiu aqui 615, né, ele está nessa faixa aqui, ó, de 500 a 750, que vai dar R$ 156. O que a concessionária cobrou aqui? R$ 156. Né? Ou seja, nesse primeiro talão aqui, a gente conseguiu verificar que, a princípio, a Equatorial ela fez as suas cobranças devidamente. Aqui tem umas multas, né? Correção monetária, juros, isso aqui é mais por questão de atraso, alguma coisa assim do tipo, que pode ser questionada, né? E agora a gente vai ver outro talão de energia, né, que é do mesmo cliente, só que agora ó, a classificação dele é a mesma, residencial pleno, e o tipo de fornecimento muda aqui, ó. Já não é mais trifásico, é bifásico, né? Lembrando que o bifásico a gente tem uma cobrança de taxa mínima de disponibilidade de 50 kWh. Aí nesse mês aqui ele consumiu 256 kWh, né? Olha só. O que foi compensado foi 206. Se você fizer a subtração aqui de 256, né? Vou colocar uma calculadora aqui, fica fácil. 256 menos 206, né? Já sei qual é o valor que vai dar aqui. Né? Vai dar 50 kWh. Ou seja, nesse caso aqui, a Equatorial ela compensou apenas 206 e deixou de compensar a taxa mínima de disponibilidade de 50 kWh. Né? Foi a conta que a gente fez aqui. 256 menos 206. Com relação à taxa mínima de disponibilidade para o tipo de fornecimento, que é bifásico, está correto. Né? Lembrando, bifásico 50 kWh, trifásico 100 kWh e monofásico 30 kWh. Agora vamos verificar a contribuição de iluminação pública. A cidade aqui, Cametá, Pará, né? Contribuição de iluminação pública, eu já recortei aqui, né? Já entrei lá no site e como ele consumiu aqui 256, ele fica entre 200 e 300 aqui, ó. Né? Cliente do grupo B, residencial, consumiu entre 200 e 300, vai ser cobrado para ele R$ 66,10.
Olha aqui o valor, R$ 66,10, 10 centavos, né? Ou seja, a contribuição de iluminação pública foi cobrada de forma correta aqui, né? Ou seja, tivemos aqui duas cobranças. Taxa mínima de disponibilidade, né, de 50 kW, 50 kWh, né, e a contribuição de iluminação pública, certo? Agora vamos para o último talão. O último talão é monofásico, né? Ou seja, a gente tem aqui três exemplos, né? Monofásico, bifásico e trifásico. Vamos verificar aqui o consumo dele. O consumo dele nesse mês foi 287, né? E foi compensado 257. Se a gente for fazer essa conta, né? 287 vai dar 30, né? Menos 257 dá 30 kW. Ou seja, tipo de fornecimento monofásico, e a Equatorial cobrou os 30 kWh, que é a taxa mínima de disponibilidade para o cliente que é monofásico, certo? Contribuição de iluminação pública. Eu fiz essa pesquisa, entrei lá no site, né? E de acordo com o grupo do cliente e o enquadramento dele, né, como residencial, e o consumo dele, a Equatorial tinha que cobrar 32,89. O que está aparecendo aqui, 32,89. Ou seja, esse talão de energia a gente já não tem mais multas, juros, né? Como esse aqui, né? Que a gente tem multa, correção monetária, juros. Esse daqui normalmente vem quando o cliente atrasa o talão de energia, não paga na data de vencimento, tá? Então, teoricamente aqui a gente tem 3 talões de energia, né? E a Equatorial ela fez a cobrança de forma devida. Qual seria a próxima análise aqui? Seria análise de geração no aplicativo de monitoramento, né? Para verificar se o sistema está gerando de forma correta, né? E a compensação disso no talão de energia. Nesse caso aqui, nos 3 casos, a gente percebe que o cliente está com sobra de energia, né? Está compensando em todos os talões de energia, né? Compensou na geradora, ele pagou só a taxa mínima de disponibilidade referente ao consumo dele, né? E a contribuição de iluminação pública, que é uma espécie tributária, né, que é destinada aí seu tributo para os municípios, repassado, arrecadado pela Equatorial e repassado para os municípios. E a gente verificou aqui também outros talões, nesse daqui, por exemplo, que é bifásico, que a Equatorial também ela cobrou apenas 50 kWh, 50 kWh mais a contribuição de iluminação pública referente ao seu consumo, né? Então, o que a gente tem que analisar é o seguinte: consumo do cliente, classificação, certo? Classificação, se é residencial, se é rural. Para quê? Para a gente verificar lá na tabela da Equatorial se foi cobrado de forma correta. E o tipo de fornecimento? O tipo de fornecimento ele vai ser importante para quê? Para saber se a Equatorial está cobrando a taxa mínima de disponibilidade de forma correta. Eu já peguei talões de energia que o cliente era conectado como bifásico e a Equatorial estava cobrando como se fosse um cliente trifásico, né? Então, em resumo, nós temos isso daqui, né? Eu vou digitar aqui para ficar fácil. Sistema trifásico. A Equatorial vai cobrar 100 kWh. Bifásico, a Equatorial vai cobrar uma taxa mínima de disponibilidade de 50 kWh. E no monofásico,
a Equatorial vai cobrar uma taxa mínima de disponibilidade de 30 kWh. Né? Então a gente tem essas três situações aqui de cobrança de taxa mínima de disponibilidade. Essa taxa mínima de disponibilidade é o que a gente paga para ter o fornecimento de energia na nossa residência, né, para a Equatorial, taxa mínima de disponibilidade. Beleza? Aí agora o próximo passo é verificar o sistema de monitoramento lá do inversor.